Greve dos Correios tem julgamento marcado para esta semana. Polícia Militar realiza mais uma blitz na cidade. Instalações dos radares no município já começou. E ainda, Museu Imperial recebe pela segunda vez o Registro Nacional do Programa Memória do Mundo. Estas e outras notícias você assiste agora, aqui no Primeira Página. Boa noite. No último dia 19, funcionários dos Correios de 17 estados, mais o Distrito Federal, entraram em greve. Mas o julgamento do dissídio deve acontecer na próxima quinta-feira. A proposta de reajuste da empresa de Correios e Telégrafos é de 5,2% de aumento, valor que não foi aceito pelos funcionários, que pedem 44% de reajuste, R$ 100 de aumento linear e o piso salarial de R$ 2.500. O presidente do Tribunal Superior do Trabalho, João Oreste, marcou para a próxima quinta-feira o julgamento sobre o dissídio da greve dos Correios, caso não haja acordo na audiência marcada para esta terça-feira. Durante este período de greve, toda a rede de agências dos Correios de todo o país ficou aberta e funciona normalmente. Todos os serviços de entrega, inclusive o SEDEX, estão disponíveis, mas os serviços que têm hora marcada, como SEDEX 10, SEDEX 12 e SEDEX Hoje e o Disque Coleta, destinados para São Paulo, capital e região metropolitana, Tocantins, Distrito Federal, Paraná, Rio Grande do Sul e Minas Gerais, estão suspensos. Já no Rio de Janeiro, apenas a entrega do SEDEX Hoje e o Disque Coleta não estão disponíveis. O mutirão realizado no último final de semana concluiu a entrega de 920 mil objetos. A assessoria de comunicação dos Correios informou que no estado do Rio de Janeiro, cerca de 13.500 funcionários, o que representa 10% do efetivo, continuam o movimento, mas que já existe uma redução no número de grevistas. Pode ser poesia, romance, contos. O importante é incentivar as crianças do município a ler. Este é o objetivo do Desafio da Leitura 2012, que já está na sua segunda edição. 40 escolas participaram e 12 foram vencedoras. A iniciativa foi lançada em abril e a premiação aconteceu nesta segunda-feira na Casa de Educação Barão de Mauá. O desafio propôs que as escolas separassem um dia inteiro para promover atividades literárias com os alunos, como leituras e recital de poesia. As atividades tiveram que ser registradas por meio de fotografias e vídeos, que foram analisados e escolhidos por uma banca. 12 escolas municipais saíram vencedoras. Como prêmio, as crianças receberam livros, incentivando ainda mais a leitura dos pequenos moradores do município. E você vai ver depois do intervalo. Polícia Militar realiza mais uma blitz na cidade. Nós voltamos já. Nesta terça-feira, a Polícia Militar realizou mais uma blitz na cidade. 6 motos irregulares foram retiradas das ruas. Por ser econômica, mais prática e até mais barata, a moto é o transporte preferido de muita gente. O problema é que, às vezes, ela pode ser utilizada para fins criminais. Por esse motivo, como já exibimos no telejornal Primeira Página, a apreensão de motos em situações irregulares é um dos alvos principais da Polícia Militar no município. E na manhã desta terça-feira, outra operação aconteceu na cidade. Desta vez, o local escolhido foi a Avenida Barão do Rio Branco. A equipe de 4 PMs sinalizava para que os motociclistas parassem. Um a um, eles encostavam e apresentavam o documento da moto e a carteira de habilitação. Caso haja alguma irregularidade nos mesmos ou no próprio veículo, ele é apreendido e levado para o depósito, que fica em Duque de Caxias. A operação no local durou mais de 2 horas e até o momento em que a nossa equipe permaneceu na região, 6 motos haviam sido apreendidas. Em 5 meses, a Polícia Militar já retirou das ruas mais de 600 em estado irregular. A blitz agrada os motoristas que andam conforme as regras. Essa operação ela é para coibir as pessoas que estão erradas e as motos que estão sendo roubadas. Então por isso a gente vai ter menos assalto, menos roubo, as motos que a gente usa no dia a dia para trabalhar. Quem anda errado tem que andar de ônibus, quem tem uma moto e não tem carteira tem que andar de ônibus.
polui mais, as pessoas acabam tendo dívidas, e as mortes roubadas em Petrópolis já foi uma crescente. Hoje a gente está conseguindo diminuir isso em função da operação que a PM tem feito aí. Toda vez que eu passo por esse carro tem no mínimo 5 mortes em cima. Eu acho importante porque tira menor da rua ter carteira, motos cateadas, tira também pessoas que não estão preparadas para andar no trânsito, que não sabe nem o lado. Muitas das vezes você está andando, a pessoa não sabe nem o lado que tem que andar. Sinalização, a pessoa que não tem carteira é um risco para as outras pessoas que têm a carteira. As instalações dos radares já começou no município. A primeira via a receber os primeiros equipamentos foi a Avenida Barão do Rio Branco. Motoristas devem ficar atentos. Foi iniciada na última sexta-feira a instalação dos equipamentos de fiscalização eletrônica do trânsito. A assinatura do contrato com a empresa Serjet, vencedora do processo licitatório, aconteceu no dia 17 de setembro. Serão 28 radares ativos e 6 inativos. Estes últimos farão rodízio de locais. Os aparelhos estarão em diversos pontos da cidade, escolhidos pelo alto número de acidentes ou potencial e risco dos mesmos. A Barão do Rio Branco foi a primeira a receber os radares. A instalação no local deve ser concluída em 15 dias e vai contar com 4 pontos. Em cerca de um mês, os equipamentos também devem ser colocados na Estrada União Indústria. Em 60 dias, todos os aparelhos devem estar instalados nas demais áreas. E ainda hoje, no Primeira Página, Museu Imperial recebe pela segunda vez o registro nacional do programa Memória do Mundo. Nós voltamos em instantes. Confira agora onde estarão os candidatos à Prefeitura de Petrópolis nesta quarta-feira. O candidato Nelson Sabra, do PDT, inicia sua campanha às 10 horas no Bingen. O candidato pelo PMDB, Bernardo Rossi, inicia sua campanha às 8 horas em Correias e às 10 horas estará no Centro Histórico. Até o fechamento desta edição, as agendas dos candidatos do PSOL, Alex Dias, do PSB, Rubens Bontempo, e do PT, Paulo Mustrange, não foram divulgadas. Fique agora com a coluna 2 Minutos com Gastão Reis. Bem-vindo, bem-vinda ao 2 Minutos com Gastão Reis. Mensalão e parlamentarismo. A ligação entre mensalão e parlamentarismo é muito mais séria do que pode parecer à primeira vista, em especial quando se trata de preservar o interesse público. Todos nós estamos cansados da demora angustiante de nossa justiça em tomar decisões que deveriam ser rápidas. O mensalão levou 7 anos, repito, 7 anos para ser julgado pelo Supremo Tribunal Federal. Tempo demais para se constatar o estrago que fez ao bem comum. Gente da pior espécie enchendo os bolsos com dinheiro nosso, ou seja, de quem paga impostos. E se o regime fosse parlamentarista, isso iria mudar alguma coisa de fato? Perguntaria a você. Certamente que sim. Se não, vejamos. No parlamentarismo existe o chamado voto de confiança do que o parlamento dá ou deixa de dar a um governo. A lógica é a mesma que se dá em relação à mulher de César, o imperador romano. Ela tem que ser e parecer honesta. Diferentemente da tradição presidencialista do mandato fixo de 4 anos, um governo no regime parlamentarista pode cair porque não é mais digno da confiança do parlamento ou da própria população. Observe que você não precisa provar nada na justiça. Cai por simples perda de confiança. Num regime parlamentarista, Lula seria o primeiro-ministro, havendo um chefe de Estado, uma outra pessoa, que seria o presidente da República ou um monarca, que não precisaria de apoio partidário ou de grupos econômicos para ocupar a sua posição, em especial quando se trata de um monarca. O chefe de Estado, uma espécie de fiscal do bem comum, é pago com o dinheiro do povo a quem deve fidelidade. Em tais circunstâncias, não haveria como o ex-presidente Lula tirar o corpo fora, alegando cinicamente que não sabia de nada.
seu governo teria caído. Quem tem alguma dúvida sobre a responsabilidade de Lula como mandante do Mensalão, é só ler a edição 2287, de 19 de setembro, da revista Veja, em que Marcos Valério, o operador do Valérioduto, diz isso claramente, ainda que através de confidências feitas a amigos. Pena que a confiança nos homens públicos não seja a pedra de toque de nossa vida pública, como já foi nos tempos de Dom Pedro II, ao longo do segundo reinado. Mas a esperança é verde e vai continuar a iluminar nosso futuro como nação. Até o próximo. Nesta quarta-feira, o colunista Gastão Reis lança o livro Revele-se Empreendedor, os segredos de quem faz acontecer. O evento acontece na sede da Firjan, localizado na rua Dom Pedro I, número 579, a partir das 6 horas da tarde. Confira agora os destaques da sessão Câmara desta terça-feira com Gabriela Palles. Foi apresentado durante a sessão o projeto sustentável IPTU Verde. O intuito é disponibilizar um desconto de até 25% no IPTU dos proprietários de imóveis com capitalização sustentável, ou seja, que possui desde sistemas de aquecimento solar ao de capitalização da água das chuvas. A indicação foi aprovada entre os parlamentares, mas para vigorar, precisa ser aprovada pelo prefeito. A Conce também foi assunto. Os vereadores entraram com um processo contra a empresa e a Agência Nacional de Transporte. O motivo é o aumento de acidentes e da má administração nas rodovias, já que o valor do pedágio é caro e o serviço não está sendo feito. O polo de modas da Rua Teresa será reurbanizado, mas para que os empresários não sofram prejuízos, os parlamentares acreditam que é preciso diminuir o imposto sobre os produtos. Vamos saber como fica o tempo amanhã aqui em Petrópolis. A quarta-feira será de chuva durante o dia e a noite, mínima de 13 e máxima de 17 graus. E confira depois do intervalo, o Museu Imperial recebe pela segunda vez o Registro Nacional do Programa Memória do Mundo. Não saia daí. O diretor do Museu Imperial, Maurício Vicente, e o presidente do IBRAM, José do Nascimento, anunciaram em uma coletiva na tarde desta terça-feira o prêmio à coleção Carlos Gomes, pelo Registro Nacional do Programa Memória do Mundo da Unesco. Pela segunda vez, o Museu Imperial recebe o Registro Nacional do Programa Memória do Mundo da Unesco. Em 2010, o museu recebeu a titulação para o conjunto documental relativo às viagens de Dom Pedro II pelo Brasil e pelo mundo. Agora, em 2012, foi a vez da coleção Carlos Gomes, que reúne 285 itens, incluindo fotografias, documentos textuais, gravuras, desenhos, livros, periódicos, folhetos e uma pintura. Este projeto visa a conservação destes documentos. O diretor do museu, Maurício Vicente, fala da importância do prêmio e o que encontra no acervo de Carlos Gomes. Tem uma importância assim fundamental, porque são itens que tratam, por exemplo, da atividade operística de Carlos Gomes. A primeira produção da ópera O Guarani, que ocorreu em 1870, tem também um hino que foi contratado a Carlos Gomes por Dom Pedro II, nosso segundo imperador. Um hino que foi executado na exposição comemorativa do centenário da independência dos Estados Unidos. Esse original faz parte desse conjunto. Portanto, é um reconhecimento à importância de um acervo, uma importância nacional, quiçá internacional, desse conjunto que o Museu Imperial preserva e que foi uma doação da filha do maestro Carlos Gomes, Dona Ita Lavage. Além da coletiva sobre o Registro Nacional do Programa Memória do Mundo, a coleção Carlos Gomes do Museu Imperial, o presidente do IBRAM, José do Nascimento, anunciou um investimento aqui. O investimento será realizado pelo IBRAM no prédio da área administrativa. O presidente do IBRAM, José do Nascimento Júnior, fala sobre a verba. A verba de R$1.200.000, que é do Ministério da Cultura, do Instituto Brasileiro de Museus. O Museu Imperial é uma unidade do Ministério e do IBRAM.
para requalificação, ampliação da reserva técnica, ampliação dos laboratórios, da área dos arquivos, e assim a gente vai poder disponibilizar um melhor serviço para a população, para os pesquisadores, dando assim uma dimensão cada vez mais nacional ao Museu Imperial e qualificando os serviços que o museu já presta. E essa verba já está sendo liberada? Já está sendo liberada e já está o processo, inclusive, licitatório em andamento na jurídica do próprio IBRAM, para que a gente já possa, até o final do ano, já começar a obra da ampliação da reserva. E esta edição fica por aqui. Reveja as notícias do Primeira Página em nosso portal adonaitv.com.br, além de conteúdos exclusivos. Siga-nos no Twitter e curta nossa fanpage no Facebook. Nós temos um encontro marcado amanhã neste mesmo horário. Tenha uma boa noite.